Desde que eu me lembro, eu fui a garota mais tímida de todas. Quando eu era pequena, me escondia atrás da minha mãe ao conhecer pessoas novas. Meu professor da primeira série achou que eu não falava por um ano inteiro. Meus pais estavam tão preocupados que me levaram a uma psicóloga para tentar me fazer abrir um pouco. E o que ela descobriu é que eu tinha uma enorme imaginação. Eu não era boa em falar, mas quando ela leu uma história, deu para ver meus olhos se iluminarem. Eu adorava histórias de cavaleiros e princesas e missões épicas com um dragão ou até 2. Então, tudo mudou quando ela me deu lápis e papel e me pediu para escrever minha própria história. Logo, eu tinha criado um mundo de monstros, labirintos e heróis que poderiam dizer o que eu nunca pude. Minha psicóloga ficou impressionada. Ela nunca tinha visto uma imaginação tão expansiva em alguém tão jovem. Eu encontrei minha vocação. O único problema é que venho de uma família muito rigorosa e antiquada. Meus pais são médicos, assim como meus avós. Nossa casa era científica o tempo todo. Não há espaço para o que minha mãe chamou de histórias bobas para crianças. No ensino fundamental e médio, eles me forçaram a entrar em equipes esportivas e de matemática para me tornar mais sociável. Mas não funcionou. Eu só queria escrever. Quando meus pais iam dormir, eu ligava minha lanterna e escrevia minhas histórias épicas. Uma espada que fala, uma princesa presa no submundo, um cavaleiro meio monstro. Nunca me senti mais viva do que quando escrevia minhas histórias. Uma noite, meu irmãozinho intrometido entrou no meu quarto enquanto eu escrevia e descobriu meu estoque de cadernos. Ele correu gritando que eu estava inventando histórias em segredo. Meus pais não ficaram felizes. Na noite seguinte, tivemos uma reunião familiar. Histórias bobas não são uma carreira. Você vai aprender isso. Ele pegou meus cadernos e jogou na lareira. Eu estava tão brava, subi correndo e bati a porta do meu quarto com força. Avance alguns anos no ensino médio. Eu não escrevia há algum tempo, mas eu estava começando a me soltar um pouco. Tirava boas notas, tinha alguns amigos e até recebia alguma atenção de meninos. Foi quando eu conheci o Ethan. Ethan e eu sentamos ao lado um do outro na aula de inglês. Eu ficava de boca fechada na aula, mas Ethan dizia as coisas mais inteligentes. E ele tinha um cabelo lindo. O único problema era que minha timidez voltou e me tomou. No primeiro dia de aula, ele perguntou que dia era, e eu estava tão agitada que nem consegui falar. Setembro? Eu disse. Parabéns, cabeça de pombo, parabéns. Como que eu ia conseguir falar com esse cara? Um dia eu vi se inscrevendo em algo. Assim que ele saiu, fui ver o que era. Um teste para a peça da escola. Ele é bonito, inteligente e ator? Podia ter uma oportunidade aqui. Se estivéssemos na mesma peça, seríamos forçados a falar um com o outro. E talvez ele visse que eu não sou uma esquisita total. Mas fazer testes na frente das pessoas, eu precisava de ajuda. Chamei minha amiga Stacy, que era uma das pessoas mais confiantes que já conheci. Ela me ajudou a escolher um monólogo e memorizá-lo. Me fez me sentir tão confortável que parecia fácil. Mas quando chegou a hora, eu abri a minha boca e as palavras não saíram. Ai, não! Foram os 5 minutos mais longos da minha vida. E o diretor não ficou impressionado. Para piorar as coisas, quando eu estava saindo, Stacy passou por mim na sala de audição. Por que ela não me disse que ia tentar? Na segunda-feira, verifiquei o anúncio do elenco. Ethan ia ser o protagonista. E Stacy, seu par romântico. Meu Deus! Isso não podia ficar pior. Então procurei meu nome até o fim. Eu ia ser uma empregada sem fala. Que plano foi esse? Então lá estava eu em todos os ensaios, vendo minha ex-melhor amiga e meu crush fazendo cenas românticas juntos. Stacy olhava pra mim enquanto tocava Ethan e segurava sua mão. Que nojenta! Ela é terrível! E pra piorar, a peça era muito ruim. A história era um absurdo e o diálogo era pior. E eu tinha que ouvir todo dia. Um dia, quando saí do ensaio, ouvi o diretor e seu assistente discutindo. Eles concordaram que o roteiro não funcionava, mas não concordavam em como consertá-lo. Então tive uma ideia. Fui até eles e disse que eu podia consertar. Eles me olharam como se eu fosse louca. Por que não deixa pros adultos, querida? Disse o diretor. Eu disse de novo que eu sabia como consertar e poderia provar se eles me dessem apenas 24 horas.
Aos meus pais eu disse que eu tinha um grande exame de química e ia estudar a noite toda. Eles acreditaram e vi seus olhares orgulhosos. Naquela noite eu escrevi e trabalhei até de manhã. Eu reescrevi a peça inteira. De manhã, deixei na mesa do diretor. Quando eu cheguei ao ensaio, todos sussurravam. Em seguida, o diretor se levantou na frente de todos e disse: "Hoje temos um novo script absolutamente brilhante. Estou espantado. Eu preciso agradecer a..." "Você!" Eu interrompi. "Você fez um excelente trabalho no novo roteiro." Eu percebi que se meus pais descobrissem que eu escrevi, eu estaria permanentemente de castigo. O diretor guardou meu segredo, mas em particular me disse que eu era uma grande escritora. Uau! A peça foi um sucesso na escola. E mesmo que ninguém soubesse que eu escrevi, eu vi o quanto gostaram. A única parte difícil foi o Ethan. Eu coloquei todos meus sentimentos no roteiro. E essas falas estavam sendo lidas pela Stacy. O objetivo da peça era chegar perto do Ethan. E ele estava mais longe que nunca. Ele foi maravilhoso na peça. Quando ele falou minhas palavras, senti que ele era a única pessoa que as entendia, ou que me entendeu. Toda a minha família veio ver a peça. Depois do show, meus pais disseram que estavam felizes por eu estar mais confortável em falar em público. Mal sabiam eles que eu tinha escrito minhas falas. Eu guardei o segredo, mas eu estava cansada de mentir. "Mãe, pai, eu escrevi essa peça. Eu não quero ser uma médica, eu quero escrever." Eles ficaram furiosos. "Eu não deveria ter deixado você fazer essa peça. Voltou a escrever histórias inúteis. Pelo resto do ano ficará sem amigos e sem sair. E vai ficar em casa estudando só ciências." Eu nem me importei. Estava cansada de me esconder. Com a minha confiança recém-descoberta, eu fui até o Ethan. "Oi, eu só queria que você soubesse que eu te acho muito legal. Quer sair algum dia?" Ele disse. "Desculpa, tô saindo com a Stacy." "Stacy? Eu deveria saber. Se eu tivesse agido antes..." Logo descobri que Stacy disse a todos que ela reescreveu a peça. Mas que rampeira! Ethan acreditou? Eu estava tão brava. "Como pôde fazer isso?" Perguntei a Stacy. "Eu pensei que éramos amigas. Você nunca ia levar o crédito pela peça e dar em cima do Ethan. Então eu dei. E aí, o que vai no chão do colegial?" Claro, ele era perfeito pro papel. Passamos o mês seguinte ensaiando, rindo e conhecendo o resto do elenco. Ele e Stacy tinham terminado. A noite de estreia foi um sucesso. Depois do show, um homem veio até mim. Me disse que era produtor de teatro e perguntou se eu pensava em mudar meu show para um palco maior. Tudo aconteceu tão rápido. Um ano depois, nosso show estreou na Broadway. Minha família estava lá pedindo desculpas por não me encorajar. "Eu não percebi o grande talento que você era." "Espero que possa nos perdoar. Estamos orgulhosos de você." Eu os perdoei, lhes dei um grande abraço. A vida é curta. No final do show, o elenco me fez levantar e reverenciar com eles. Depois, Ethan me perguntou se eu queria ir jantar, só nós dois. E eu definitivamente não era mais tímida.